Oi gente, tudo bem? Você está no Átomo Quântico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a paciência e um tantinho bom sobre o princípio do retorno. A gente decidiu falar sobre isso pelas coisas que andaram acontecendo, que a gente estava vendo, de pessoas que se perguntam por que tal pessoa prospera se ela vibra tão negativo? Por que isso acontece? E isso acabou culminando nesse vídeo também, por esse machucadinho que apareceu hoje. A gente já entendeu o que ele quis dizer, né? Machucadinho quente, então é raiva, na boca, laríngeo. Então algo que ele queria ter sido dito foi engolido e foi expressado através desse problema. A gente está falando isso para você agora para que a gente consiga se ater a esses detalhes de quando alguém tem alguma coisa no rosto, no corpo, a gente entender a história. E a gente também ter compaixão, saber onde chegar, o que falar, como conversar. Então assim, se você vê uma pessoa que está com machucadinho na boca, você já fala, ela guardou alguma coisa que ela queria ter dito, mas não disse. Então você já sabe como começar uma conversa. E aí, você tá com raiva, aconteceu alguma coisa com alguém, né, que você discutiu, como é que foi? A pessoa já, né, já sente, então ela já tem uma oportunidade de descarregar a raiva que ela tá sentindo. Novamente, isso está sendo falado para que você tenha conhecimento, que você deixe o seu olhar mais apurado, né, para prestar atenção. Voltando a falar do vídeo, quando a gente vê esse tipo de coisa, para a gente conseguir entender o que faz um indivíduo negativo prosperar positivamente, a gente tem que ver a eternidade, a vida eterna que esse indivíduo tem. Então, no decorrer de um tempo lá atrás, muito com certeza, ele fez coisas positivas. Isso foi subindo o score dele no multiverso, né? Chegou nessa vida em que ele tem bastante pontuação, né? Gente, isso é tudo figurativo, tá? Só pra gente entender. Tá, ele tem bastante score positivo. Aí vem nessa vida, ele vem mais tranquilo, né? Com condições mais favoráveis pra ele. O que ele faz? Ele, sei lá, ele ludibrigia as pessoas, ele mente, ou ela mente, tem problemas, enfim. Então você vai ver, ele vai sacando desse score, e o que ele tá repondo? Pouco ou nada, por exemplo. Porque ele tá sempre reclamando, sempre falando mal, sempre... Então vai chegar um momento que esse score, esse saldo, ele vai chegar a zero. E depois do zero vai descer. Se à medida que ele vai fazendo negativo sem compensar com positivo, isso vai debitando. E nas próximas vidas, ele vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade. Essa dificuldade vai ser proporcional ao tanto de coisas negativas que ele fez atualmente nessa vida. Existem formas da gente entender o que o indivíduo foi, o que ele trouxe de vidas passadas, através de mapa astral, através do desenho do corpo desse indivíduo, através do círculo que ele tem em volta dele. Então a gente tem informações para conseguir lidar com as pessoas. Só que à medida que a gente vai adquirindo esse conhecimento em relação à consciência daquela pessoa, a gente vai começando a ter compaixão, porque a gente vai entendendo as ações e reações dentro da mente dela. Se ela está fazendo negativa porque ela aprendeu assim, porque foi passado isso para ela, em análise assim, de conclusão, é um mal necessário. Ela precisa passar por aquilo para ela entender a vida daquela forma. Porque muitas vezes essa forma que ela está vivendo ajuda ela a entender uma luz que ela tem dentro dela, né? Porque como lidar com a luz se a gente desconhece as trevas que a gente tem? Então a gente vai se conhecendo num todo para conseguir entender o que nós temos, qual é o nosso potencial. E através da tentativa e erro, ou pela sabedoria da intuição, a gente começa a podar, né, certos comportamentos nocivos e encorajar comportamentos positivos. A gente está falando isso porque, na verdade, se a gente for ver, o julgamento por si já é uma conduta negativa. Pelo fato da gente olhar e falar, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Quer dizer que, novamente, uma coisa que a gente tem dentro da gente. A gente aprendeu que é assim. A gente teve aquela pessoa falando, você faz tudo errado, você não consegue fazer nada direito, sabe? Então, tudo corrige, então a gente cresce com aquele senso do erro. A gente sai buscando os erros das pessoas para tentar compensar o nosso próprio erro. Só que a gente vai vendo que tudo isso é uma questão mental, é uma crença mental. Eu acredito que é um erro, então eu saio buscando um erro para tentar, né, como diz, ser útil em consertar esse erro na minha visão. Quando a gente perde essa noção do erro, que a gente começa a entender que o universo é uma consecução de acertos pela ação e reação, a gente para de buscar essas coisas ruins. Porque se a gente for ver, aquela pessoa está naquela situação fazendo aquilo, por que é para fazer? Porque foi dado as oportunidades, porque Deus está dando a oportunidade para ela. Então é interessante quando a gente começa a praticar gratidão, o agradecimento, agradecer o que tem, agradecer onde está, agradecer o que está acontecendo.
Porque aí a gente vai mostrando pro universo, pro multiverso, que a gente está aceitando, que a gente está vendo que isso tudo são acertos. E quando a gente entende que é tudo acerto, independente do que aconteça, a gente entende que é algo positivo para nós. Então a gente perde o foco da reclamação. Bom, esperamos que esse vídeo tenha sido legal. Agradecemos você por ter assistido. Até a próxima!